Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Vamos dar ao nosso Deus nesta noite, na noite deste dia, que o Senhor Jesus preparou para nós, para que estivéssemos aqui em mais uma live, para juntos, louvar e engrandecer. Vamos agradecer a Deus em oração, iniciando este culto no nosso lar. E com certeza os nossos irmãos já vão estar aí logados, conosco, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, quero te agradecer por mais este dia de vida, por esta oportunidade única de estarmos aqui nesta noite, para juntos, Senhor, te louvar, para juntos te agradecer pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor colocou na nossa mesa, pela tua provisão. Obrigada, Jesus, por tudo que tens feito em nossas vidas. Eu quero apresentar cada um dos nossos irmãos, quero apresentar o pastor Ademar Mota, o nosso presidente Tusnaldo Pinheiro. Deus, entra com a providência em nossas vidas. Quero apresentar minha família, meus filhos, a cada membro da minha família, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa fortalecer a cada dia na sua presença. Estende as tuas mãos sobre os nossos irmãos da DEB, a cada um dos nossos irmãos das congregações, os dirigentes. Ajuda os teus filhos nesta jornada, Senhor. E nos ajuda a permanecermos firmes e fiéis até o dia da tua vinda. Permanece conosco nesta noite. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço pela tua presença. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meus amados irmãos, e ouvintes da palavra do nosso Deus. Já temos aqui a nossa irmã Cleide Nunes. Seja bem-vinda, minha amada. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos que tem estado conosco, Fazendo assim a obra do nosso Deus. E juntos vamos louvar o hino de número 147. Você que está aí na sua casa, abra sua harpa e louve conosco. Reúna a sua família para juntos nos alegrarmos nesta noite. Porque nós temos muito a falar do que Deus tem feito, Deus tem nos dado livramento, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado pão de cada dia, tem provido para o nosso lar, tem guardado a nossa família em meio a toda esta pandemia. Então, irmãos, só temos que agradecer. Temos muito a agradecer ao nosso Deus. Nos faltam palavras para agradecer, porque Ele é maravilhoso. Então vamos juntos louvarmos o 147. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim,
ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, Pai. Que louvor maravilhoso, né, irmãos? Temos o nosso irmão Jefferson Silva, está assistindo. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o lar de cada um dos nossos irmãos. Glória a Jesus. Esse louvor, sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Irmãos, o Senhor Jesus, ele é maravilhoso. E nós só temos que agradecê-lo, como eu já falei no início. Não temos palavras para agradecer ao nosso Deus, o quanto ele tem feito em nossas vidas. Quantas maravilhas, quantos livramentos, quantas provisões o Deus tem feito, Deus tem nos dado, não é, irmãos? E ele é maravilhoso. Vamos louvar o hino de número 15, é um hino bastante conhecido, que nós possamos também meditar, não é? Meditar como nós éramos antes de aceitar Jesus e como nós somos hoje. Não é isso? A nossa irmã Jamile Nunes também está assistindo. Seja bem-vinda, minha amada. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Glória a Jesus. Vamos louvar conosco o hino de número 15. Louve conosco aí no seu lar. Adora este Deus maravilhoso. Este Deus que tem te dado vida, tem nos dado vida e vida em abundância. Glória a Jesus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus
a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Oh, glória a Deus, aleluia. Que hino maravilhoso, né, irmãos? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Quanto tempo nós ficamos longe do nosso Salvador? Quanto tempo nós achávamos que estávamos servindo a Deus e não estávamos. Nós estávamos servindo ao mundo, mas hoje nós temos consciência disso. E hoje nós temos consciência porque nós estamos fazendo a vontade do Mestre, a cada dia tentando nos aperfeiçoar mais, para que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado e exaltado no nosso nome, na nossa vida. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Ó, irmãos, este louvor é uma mensagem muito forte que fala aos nossos corações. Foi naquela cruz onde o Senhor Jesus, que não tinha nenhum pecado, sofreu tanto por nós, pela nossa causa, né? Se não tivesse acontecido, se ele não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos esta oportunidade de dizer, de falar do grande amor do nosso Deus, mas ele é tão misericordioso que Deus deu o seu único filho para morrer em resgate da minha e da tua vida. Então vamos agradecê-lo, vamos exaltar o nome desse Deus, porque ele merece toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Glória a Deus. Daqui a pouco o nosso pastor já vai estar aqui, né, juntamente conosco, fazendo aquilo que o Senhor Jesus lhe direcionar. E hoje, né, ele preparou um estudo aqui abençoado e pediu para avisar vocês que já estão aí logados. Pegue papel, caneta, né? E vocês hoje ele vai falar sobre as evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo. E é muito bom nós anotarmos, né, irmãos? A nossa irmã Rafaela Pereira, seja bem-vinda, minha amada. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, fique aí, pegue o seu bloquinho de anotações, para que você possa, né, anotar as referências bíblicas, né, e assim está aprendendo com mais uma palavra que Deus nos concede nesta noite. E para a nossa meditação, eu vou deixar aqui em Efésios, capítulo 6, é uma palavra bastante conhecida, mas eu sempre digo que a palavra do nosso Deus, ela não envelhece. Todos os dias ela está, né, renovando as nossas forças. Quando a gente lê a palavra, quando a gente louva, Deus vai renovando as nossas forças, vai nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Glória a Deus. A nossa irmã Jamile Santos. Glória a Deus. Seja bem-vinda, minha amada. Todos vocês que estão aí logados conosco, né? Que Deus abençoe. Pega a sua Bíblia, abre em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir, que nos diz: fala sobre a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Vamos ficar até o versículo 18. E assim Deus vai nos direcionar, não é, irmãos? Vamos orar, agradecendo a Deus pelos louvores, pela palavra. Glória a Deus. Temos a nossa Roberta Almeida. Seja bem-vinda, minha amada. Glória a Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E mais uma vez, grandioso Deus, mais uma vez eu elevo a minha vida a Ti, a minha voz a Ti, para Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, meu Deus, juntamente com os Teus filhos, com o nosso irmão Dilton, com os nossos irmãos que estão logados conosco. Obrigada, Jesus, pelos louvores, pela Tua palavra ora lida. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento da mesma. Deus, age em favor de cada vida. E apresenta os Teus filhos que já estão conosco. Abençoa cada família aí representada. A minha família, meus filhos, minhas noras, meu genro, meus netos. Meu Deus, a nossa vida. Que o Senhor nos direcione em tudo. Permanece conosco. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Glória a Jesus. Temos o nosso irmão Otto Andrade. A paz do Senhor, meu amado irmão Otto Andrade. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Que a palavra do nosso Deus, ela é uma fortaleza. E quando se fala de armadura de Deus, e Ele está aqui nos advertindo, que a melhor armadura para nós é a oração. Nós temos que estar preparados a todo momento contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, aquele que veio matar, roubar e destruir, ele não quer o bem da humanidade. Então ele não traz nada de bom para nós. Ele quer destruir a humanidade. Mas infelizmente muitas pessoas se enganam, né? Se enganam porque o inimigo, ele não vem já chegando assim, já fazendo a arruaça, não. Ele vem com sapatinho de algodão, né? Dando um de bonzinho, de certinho. Mas nós que sabemos, nós que temos o discernimento do Espírito Santo de Deus, nós sabemos o quanto ele é astuto. Mas nós temos um Deus, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. E nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá força para prosseguirmos. E a palavra de Deus nos diz aqui, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós não temos poder para nada. Nós não sabemos de nada. Mas nós temos um Deus que tem todo o poder. E este poder Ele nos dá. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá graça e Ele nos reveste com o seu poder para que nós possamos resistir nos dias maus. Sabemos o quanto temos passado, né? Difícil está esse ano, um ano muito difícil, mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado livramentos, Deus tem nos dado sabedoria. Glória a Deus. Temos aqui a nossa irmã Nisete Mota. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe. Então, irmãos, que Ele nos revista a todo momento com as armaduras, para que nós possamos ter firmeza e ter força para enfrentar as lutas e as provações, que infelizmente está começando. A Bíblia nos diz, são princípios de dores. E este ano, quantas dores, quantas famílias têm chorado, quantas famílias têm se lamentado, porque perderam seus entes queridos, outros estão nos hospitais,
outros já estão desenganados, não só pela Covid-19, mas por outras enfermidades também. Por um mal terrível chamado depressão. Quantas pessoas estão aí depressivos? Outros tirando as suas próprias vidas. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos livre, né, dessas tentações. Então isso tudo é coisa do maligno. Não é coisa de Deus. A pessoa tirar a sua própria vida. Ninguém tem direito de tirar a sua própria vida. Glória a Deus. E aqui a palavra de Deus nos diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, a luta é grande. Você vê muitas vezes as pessoas, né, intentando contra a vida do outro, querendo que as pessoas, desejando mal ao seu próximo. Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. Vem do inimigo das nossas almas. E nós que somos conhecedores da palavra, nós sabemos o quanto o inimigo ele é ousado. E se você não tiver com o seu coração, com a sua mente voltada para Deus, pedindo a Deus todos os dias sabedoria, pedindo a Deus que lhe dê livramento, que lhe dê força, que lhe dê amor, que infelizmente a humanidade perdeu o amor. Muitas vezes você vê até as próprias famílias. Família de sangue. Você vê coisas terríveis acontecendo nas famílias. Não é isso? Então que Deus nos dê livramento. Não temos que lutar, porque nós sabemos que a vontade da carne, é isso que o inimigo quer, que a gente faça a vontade da carne. Você, meu querido, você que está aí, você pode alertar, né, um familiar seu, um amigo, falar de Jesus, falar aquilo que Deus fez na tua vida. Quantos livramentos Deus tem te dado? Quantas bênçãos Deus tem provido para você? E muitas vezes você nem fala. Você nem divulga aquilo que Deus faz. Irmãos, vamos glorificar, vamos exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Não vamos ficar calados. Quantas pessoas estão aí tirando a sua própria vida, se destruindo, porque não tem Deus no coração. Acha que tudo já está perdido por conta das dificuldades, das provações, e não tem um Deus, não tem o que buscar, não tem para onde correr. Aí acha que tirando a sua própria vida vai resolver. Não, só vai piorar a sua situação. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Nós precisamos estar firmes a todo momento, porque o Senhor Jesus, Ele está às portas. A qualquer momento, Ele vem buscar um povo lavado e remido no seu sangue. E vai chegar um momento que não vai ter mais essa palavra. Você não vai ter mais a oportunidade de ouvir falar da Bíblia. Você vai querer ouvir uma palavra, você não vai ter condição de ouvir. Então vamos aproveitar. Vamos divulgar. Vamos falar do que o Senhor Jesus tem feito. Vamos dizer para a humanidade que o Senhor Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Aí você pode dizer, ai, missionária Núbia, mas o crente não passa dificuldades? O crente não passa provações? Passa. E nós passamos em muitas provações. Mas nós temos um Deus que pode resolver as nossas causas. Nós temos um Deus a quem nós vamos pedir socorro. Ele é um Deus presente. Quando nós clamamos, quando nós procuramos nos chegar mais perto dele, ele permite tudo, mas ele nos dá livramento. Ele nos dá o socorro na hora certa, porque o tempo é dele, não adianta. Eu sou prova disso. Muitas provações já temos passado, mas Deus tem nos dado vitórias. Deus tem nos dado livramento. Deus tem nos dado graça. Deus tem provido. Deus tem nos dado tudo. Uma família linda. Então eu só tenho que agradecer ao meu Deus, porque Ele é maravilhoso. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui falando do seu grande amor, falando o quanto Ele é importante
em nossas vidas. Então você, meu querido, você, minha querida, que está aí nesse momento na sua casa, achando que não tem mais solução para o teu problema. Tem sim. Agora você tem que querer. Você tem que buscar, você tem que se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Você tem que crer que verdadeiramente não há Deus além deste Deus que nós servimos, que resolve todas as nossas causas. E ele nos diz mais aqui: e calçados os pés, não, estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Quando se fala em fé, realmente não é fácil. Não é fácil você estar passando por momentos difíceis e você dizer: ah, a minha fé está boa. Não, chega um momento que muitas vezes a gente quer até desistir. A gente acha que não tem mais solução para aquele problema. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, porém das que se espera. O que você tem esperado? Como está a tua fé? A tua fé está no homem ou está em Deus? Irmãos, vamos todos os dias, nós precisamos orar, precisamos clamar, precisamos estar exaltando o nome do nosso Deus para que a nossa fé fique firme no Senhor Jesus. Não esperando nada de bom deste mundo, não. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança, a nossa morada é lá nas mansões celestiais. Nós temos que nos preocupar com isto, com a nossa mansão. Glória a Jesus. E tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É através da fé que você vence todas as batalhas, todas as dificuldades. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então essa palavra é que nos fortalece, essa palavra que nos mantém em pé. Então que Deus venha a cada dia nos fortalecer na palavra dele. Que nós possamos estar firmes a cada dia, louvando, engrandecendo e exaltando. E por último, o que nós temos que fazer? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós temos que orar, que clamar a Deus, que buscar ao nosso Deus, buscar a face do nosso Deus, sem nenhum momento, em todo tempo, buscar a face do nosso Mestre. E só assim nós vamos obter a vitória. Glória a Jesus. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. E já vou convidar aqui o nosso pastor Ademar Mota. E assim ele vai estar continuando, fazendo aquilo que Deus lhe orientar. Amém, pastor? Glória a Deus. E vamos finalizar com mais uma oração. Você que está aí, logado conosco, vamos orar pelas famílias. Eu gosto muito de orar pelas famílias, apresentar a nossa cidade, as famílias, não só a nossa família, mas de todos os nossos irmãos. Glória a Jesus. Temos mais alguns irmãos aqui, nosso Josivaldo Ferreira, seja bem-vindo. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, mais uma vez eu elevo a minha voz a Ti, Senhor, e os meus pensamentos. Quero Te agradecer pela Tua palavra, quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Apresentando a minha família em primeiro lugar, a minha família de sangue, meus filhos, meu esposo, os meus netos, as minhas noras, o meu genro. Meu Deus, toda a minha família. Espírito Santo de Deus, visita cada um nesta hora. Aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que se encontram enfermos nos hospitais ou mesmo em casa. Visita cada um, Jesus, nesta hora. Quero apresentar a família Deb. Visita cada um, meu Pai, neste momento. Em todas as cidades, todas as congregações, os dirigentes, aqueles que estão passando por momentos difíceis, meu Deus.
O Senhor conhece a necessidade de cada um. A cada um dos nossos irmãos que estão logados conosco. A cada família representada. Guarda a cada um, Senhor. Protege. Apresenta esta cidade de saúde, o nosso gestor. Apresento, meu Deus, a cada família aqui nesta cidade. Os jovens, meu Senhor. Os pais de família que têm sofrido, que têm chorado. Meu Deus, Tu és o Deus que pode solucionar todos os problemas. Que o Senhor venha guardar cada vida. Meu Deus, dá livramento de morte, de acidente. Deus, toda a perturbação do maligno, todas as investidas, nós ordenamos que em nome de Jesus caia por terra. Todo mal, toda enfermidade da alma, toda opressão, toda depressão, que tem afetado a mente das pessoas. Meu Deus, que eles possam verdadeiramente crer que só o Senhor é Deus e só o Senhor pode dar livramento. Só o Senhor tem a solução para todos os problemas. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que resolve todas as nossas causas. E eu quero te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade. Obrigada por tudo e continua conosco hoje e sempre. Amém. Quero agradecer pela vida dos nossos irmãos, né? E desde já passar a oportunidade para o nosso pastor. Glória a Deus. Queridos, graças a Deus, estamos mais uma vez juntos, né? Para fazermos a obra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela participação da nossa missionária Núbia Regina. E hoje eu quero falar com você, aqui, Núbia. Quero falar com você a respeito das evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou que tem o Espírito Santo. Nós não somos detentores 100% da verdade, porém nós queremos usar a Bíblia, queridos. Vamos usar a Bíblia e vamos tentar aprender uns com os outros. Hoje o tom da voz vai ser esse. Quando nós estamos na igreja, como ontem, a gente prega 1h e 20, com máscara, e os gases que são queimados, né, são devolvidos para o nosso organismo. E infelizmente a nossa garganta fica um tanto irritada, mas Deus no controle, dá tudo certo. Então, para você saber qual é o nome do gás, é o dióxido de carbono. Você vai respirando o oxigênio e ele vai queimando, né? E aí ele se transforma em dióxido de carbono, que quando ingerido novamente causa este desconforto. Louvo a Deus pela vida do diácono Manuel Anestor, que está aqui comigo, né, em nossa casa. Nosso diácono Dilto, carinhosamente falando, né? E graças a Deus pelos irmãos que já estão logados conosco. Se você puder, compartilhe aí esta live com os teus contatos, para nós alcançarmos o máximo de pessoas. É um assunto muito palpitante. Eu tenho 50 minutos, vou correr. Provavelmente eu tenha que pular algumas etapas do estudo, justamente para poder concluir hoje, para não ficar a segunda parte para amanhã. Amanhã será na igreja com os irmãos, né? E nós estamos ao vivo também pela Rádio ABC da Restauração. Então você baixa o nosso aplicativo no Play Store ou Google Play, como você queira, e você vai encontrar lá Rádio ABC da Restauração. E estaremos o tempo todo, todos os dias na sua casa,
trazendo louvores, trazendo mensagens. São mensagens que você que está ao tempo ligado conosco na ABC, você vai ver que tem mensagens do pastor Tusnaldo, nosso presidente da convenção da Comadeb, e também mensagens minhas, mensagens da missionária Cleide Moreira, e nós adoramos a Deus pela sua vida. Eu quero convidá-los, sem mais delongas, para João, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 17 a 21, onde estaremos fazendo menção. Quero agradecer aos irmãos de outros estados, de outras cidades que estão logados conosco, através do Facebook e também da Rádio ABC, e que não estão online conosco, estão offline. Cada live que nós concluímos, nós encontramos muitos dos irmãos. São mais de 200, às vezes 300 irmãos que participaram conosco. É como eu disse, não estamos aqui fazendo propaganda, estamos aqui pregando o Evangelho. Então compartilhe, não temos nenhum interesse pessoal, apesar de que a nossa alegria é que estamos instruindo os irmãos em conhecimento. Por isso, adoramos a Deus e bendizemos a Ele na beleza da sua santidade. Não temos nenhuma pretensão em estar aparecendo, não. A nossa pretensão aqui, a nossa alegria, o nosso gozo está em Cristo e em você que tem ouvido a palavra de Deus através dos nossos canais. João 14, 17 a 21, está escrito: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos os guardará. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Está aí o Senhor Jesus mandando João escrever estas verdades, né? E as evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo, na nossa introdução eu coloquei assim: você também se pergunta, como saber se o Espírito Santo está em mim? Quantas vezes fazemos esta pergunta, né? Como age o crente cheio do Espírito Santo? Observe bem que nós vamos falar muito sobre isto hoje. Como age o crente cheio do Espírito Santo? Nesse estudo bíblico, aprenderemos as atitudes e as características de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Pois muitos pensam, erroneamente, que aquele que se manifesta só no sobrenatural, em uma manifestação profética e momentânea, vemos então a explorar os detalhes na Bíblia sobre mais com entendimento. Eu não sei se você que está comigo, logado nesta live, você concorda comigo. Analise bem. Eu que sou pentecostal até o tutano, pense num homem pentecostal e pense em mim.
eu creio em todas as evidências dos dons espirituais. Porém, nós vemos alguns exageros dos homens e mulheres de Deus que se dizem pentecostais. Às vezes perturbam o culto, às vezes atrapalham a mensagem, às vezes fazem coisas de criança. Quero dizer a vocês que sempre haverá meninice em nosso meio. Todos nós temos um pouco de criança dentro de nós. Mas se eu estou pregando, se eu estou ministrando, se eu estou louvando, o Espírito Santo tem liberdade para operar no meio da igreja, para operar na vida dos irmãos. Só que, infelizmente, muitos passam para o exagero. E a Bíblia diz que o exagero é pecado. E às vezes não repreendemos, não corrigimos de imediato, para não trazer constrangimento, para não trazer dores na alma, para não trazer tristeza no espírito da pessoa, não no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é lindo, ele é ordeiro, ele é santo, queridos. E o nome já diz Espírito Santo. A evidência não é o estalar das línguas estranhas, não é o pular na igreja, não é o rodopiar. As evidências vai além disso, porque isso eu chamo de meninice. É o que a Bíblia também chama. Mas nós temos uma criança em nós, né? Então, essa criança que habita em nós, às vezes extrapola e atrapalha a ministração da palavra de Deus. E como a Bíblia diz que é tudo com ordem e com decência, eu prefiro me apegar na palavra e viver aquilo que prego e pregar aquilo que vivo. Às vezes, eu estou em um culto onde o Espírito Santo está movendo o ambiente e os irmãos olham para mim e as lágrimas estão rolando e eu não digo uma palavra. De vez em quando, um simples e abençoado gemido, como Paulo escreve aos Romanos, que o Espírito intercede por nós com gemidos. E eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo tem me orientado a andar neste caminho. Já pensou um pastor desordenado, onde o ministrante da noite está fazendo a sua preleção e ele está rodopiando no meio da igreja, pegando na mão de um, levantando e usando e dizendo que Deus está usando em profecia, em revelação, coisa parecida? Onde está a ministração da palavra? A pessoa que está trazendo à luz da Bíblia a mensagem vai ficar como, queridos? Eu sei que a igreja é do Senhor. Eu sei que nós somos do Senhor. Eu sei que o pastor é do Senhor. Mas me permitam a minha sinceridade com Deus e com você. Isso não passa de emocionalismo. E nós temos muitos preletores, muitos pregadores, muitos pastores, muitos irmãos que querem forçar a barra, levando as pessoas ao emocionalismo. E a Bíblia, ela não nos deixa nos levarmos pela emoção, mas pela razão. E quando nós estamos ligados na razão, que é o Espírito Santo, nós não fazemos nenhum movimento brusco para tirar a
visão ou a atenção dos irmãos, né, diante de tal palavra. Louvo a Deus pela vida dos amados e vamos continuar falando das evidências de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 14, versículo 17, assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Às vezes, amados do Senhor, nós queremos que o Espírito Santo seja o nosso pão de cada dia e não procuramos andar segundo os seus ensinamentos. Queremos que o Espírito Santo se adeque a nós e não nós a ele. Às vezes erramos, cometemos pecados terríveis. Infelizmente, amados, nos enrolamos e queremos, às vezes, que o Espírito Santo seja conivente. Mas Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo é justiça. Se ele não me cobrar pelos meus erros, nós nunca vamos nos consertar. Como eu digo sempre, a minha vida é um livro aberto. Existem pessoas no meu convívio pessoal, no meu convívio empresarial, que eu devo há muito tempo. Não me escondo. Infelizmente, não tenho tido condição de resolver como é conhecido de todos, porque quando você quebra, você é um homem quebrado. Quando você prospera, você é um homem próspero. Então, se eu não for sincero com os meus credores, não for sincero com os meus irmãos, não for sincero com as pessoas do meu convívio, essas pessoas podem perder a graça de Deus por minha causa. Eu sei que eu sou cheio de defeitos, como você também. E as evidências do Espírito Santo, ela vai estar em você quando você for justo com você e com os outros. Aí você vai conseguir ter paz. E aí você vai conseguir alegrá-lo. Como eu preguei esses dias, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o nosso combustível diário. E por isso é que nós estamos vivendo na presença dele. Isso é porque o mundo não vê, não conhece e não percebe as ações do Espírito Santo, pois ele é dado somente a quem recebeu a Cristo em sua vida e ama a sua palavra. E observe bem, queridos, se nós não fizermos assim, se nós não andarmos assim, se nós não formos sinceros conosco e com os nossos irmãos, estaremos nos enganando, estaremos levando as pessoas a pecarem por nossa causa, porque o Espírito, na verdade, que o mundo não recebe, é porque o Espírito Santo não habita em templo sujo, em templo que esteja em pecado, porque ele é santo, já está dizendo. Então, quando Jesus diz que vem e que vai habitar com você, e que vai estar com você, é na pessoa do Espírito Santo, como ele disse que mandaria outro Consolador. E este Consolador é o Espírito Santo. Se não fosse ele, nós já estaríamos 100% derrotados. E nós visamos com este estudo
falar sobre o Espírito Santo, as suas características e as características de um homem e de uma mulher cheias do Espírito Santo. Aquele que realmente o recebe e vai lhe mostrar como você deve agir para recebê-lo também. Se nós que somos homens e mulheres de Deus, que achamos que temos o Espírito Santo e vivemos, eu vou adiantar, porque eu não tenho mais muito tempo, e eu quero falar pelo menos de 5 evidências do Espírito Santo na nossa vida. Porque se nós não tivermos desconfiômetro, nós vamos continuar pecando. Os irmãos aqui da ADEB, que estão envolvidos em campanhas políticas, estão suspensos da comunhão da igreja até que passe a campanha política, até que passe a eleição. Pastor, é pecado fazer política? Não, não é pecado. Você tem um título, querendo ou não, você é um político, porque você tem que votar, a não ser que você rasgue o seu título e pague multa todas as eleições. Só que quando você precisar de um órgão público, se você não tiver aquele comprovantezinho de que você votou, aí você vai ficar impossibilitado, principalmente, de fazer concurso público. E outros serviços públicos, né? Então é o seguinte, por que, pastor, o senhor não deixa quem está envolvido em política ter oportunidade na sua igreja? Está fora da comunhão, por uma única razão. Se eu vou apresentar o meu candidato e o cidadão diz que não vota nele, porque ele é esse, porque é aquele outro, eu vou me irar e vou dizer que ele está errado, no mínimo, eu vou querer empurrar a garganta abaixo. E aí eu vou estar pecando. Aí o cara faz político o dia todo, de noite está na igreja ministrando. Já observou como é que nossas igrejas estão podres? Em virtude disto, das pessoas escolherem uma bandeira para defender, e aí vai falar mal do outro candidato? Você pode votar, pode fazer política sem falar mal do outro. Porque aí, se você fala mal, você já não tem a evidência do Espírito Santo. Isso é só para você entender. Você não pode permitir que alguém chegue falando mal do próximo com você, porque senão você vai estar também pecando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor, o senhor tem candidato? Tenho. E a minha igreja sabe qual é e quem é o meu candidato. Só que eu não preciso dizer que os outros não prestam. Muito pelo contrário. Se eles não prestassem, não estariam disputando uma vaga na prefeitura. São homens de bem, são homens queridos na sociedade, por isso estão candidatos. Então não tenho por que falar mal deles e nem permitir que ninguém fale. Amém, bênçãos? Isto é uma das evidências do Espírito Santo na minha vida. Eu espero que você que está me assistindo pelo Face e me ouvindo pela Rádio ABC da Restauração esteja entendendo a palavra. Estamos falando de evidências de quem tem o Espírito Santo. Não pode se agregar ao mal e nem tampouco pode estar assentado com o mal. Observa que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo de número 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém? Se você não pode permanecer em Cristo, você também não é dele. Eu sei que nós erramos e muito, irmãos. Mas o pecado voluntário,
ele nos deixa em saia justa. O pecado involuntário, que é aquele pecado que você não sabe que está pecando. Vou dar um exemplo. Alguém chega para mim e diz, olha, eu vi a missionária Núbia no banco fazendo isto e isto e isto. E antes que eu a encontre, eu começo a fazer juízo de valor pelo que alguém me disse. Eu já comecei a pecar. O correto é esperar a missionária Núbia chegar e dizer, olha, fulano de tal me disse que viu você fazendo isto e isto e isto no banco. Procede a paixão. Procede. Por que você não me falou antes de fazer? Por que você não fez assim o assado? Não seria melhor que você tivesse combinado comigo? Ponto. Eu não pequei porque eu esperei que ela chegasse. Eu conversei, eu tratei do assunto. Isto é uma das evidências do Espírito Santo na minha vida. É por isso que, quando nós entramos na presença do Senhor, nós não permitimos que o mal se aloje em nós. E aí nós temos, pela misericórdia de Deus, arrependimento dos pecados. João 16:8, ele escreve assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. O missionário Núbia está aqui sacudindo a cabeça e disse, bem assim, né? Tu faz as coisas, depois é que eu venho saber. Mas é assim mesmo. Eu estou aprendendo, irmãos. A Bíblia é uma espada de dois gumes. É assim, é para lá e para cá. Né? Então, o que eu estou ensinando a vocês, a irmã Núbia está me puxando a orelha aqui. Glória a Deus por isso. Né? Né, Diácono Dilton? Isso é bom, irmãos. A gente aprende assim, uns com os outros. E olha que eu sou teimoso. Mas graças a Deus por isso. Reconhecer os pecados cometidos contra Deus, arrepender-se deles, confessá-los e abandoná-los, são os passos principais de quem procura entender como teu Espírito Santo. Irmãos, quantas vezes eu já expulsei o Espírito Santo da minha vida? Pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, pelo meu ver, pelo meu ouvir, por tantas coisas. Você também. Mas o Espírito Santo, por ele ser Deus e ser maravilhoso, ele nos compreende e nos ajuda, amados, a ir corrigindo os nossos defeitos. Quando eu olho para a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, aí eu vejo João dizendo assim, se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Preciso reconhecer, queridos, é preciso nos colocarmos diante de Deus para podermos assim fazermos o melhor, ensinarmos aquilo que vivemos e vivermos aquilo que ensinamos. Esses dias, eu quero que você compreenda que eu não tenho nada contra os políticos. Sabia que a política ferve nas minhas veias? Mas como pastor de igreja, eu não posso me dar o luxo de ser político. Não, de forma nenhuma. Não condeno quem faça política. É tanto que se tivesse um candidato a vereador na minha igreja,
eu estaria imbuído em elegê-lo, apesar de apoiar uma das nossas, um dos nossos candidatos a vereador, que é da Assembleia de Deus da Missão, e com muita honra, para a glória de Deus. Mas não me peça para falar mal dos políticos, porque é aquilo que eu preguei essa semana aqui. Todo mundo precisa dos políticos, todo mundo precisa do SUS e todo mundo precisa de Jesus. Então eu dei essa mensagem e tenho certeza que edificou muita gente. Glória a Deus por isso. Então, quando nós confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Já pensou se você, que peca todo dia assim que nem eu? Porque João disse que a gente peca todo dia. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras e pecamos por ações. Você já imaginou, com 35 mil pensamentos dia que você tem, se você não tivesse um Deus, que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, que intercede por você o tempo todo, como era que você estaria? 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 20, está escrito assim: como você receberá algo de alguém com quem não se reconciliou? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Como é que você vai receber algo de alguém se você não se reconciliou com ele? E aí Paulo escreve dizendo: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu vou parar aqui só para dizer que tem dentro das igrejas, eu generalizo, dentro das igrejas, muitos irmãos que dizem ser até profetas, que têm visões, revelações, profecias, línguas estranhas e muitas outras coisas, que não quer se reconciliar com o irmão que um dia falhou com ele. Este irmão está redondamente enganado e ele não tem as evidências do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque ele não se reconciliou com seu irmão. E a Bíblia diz que se alguém diz que ama a Deus, a quem não viu, e odeia seu irmão que está com ele, como é que pode dizer que tem as evidências do Espírito Santo? Quem ama, perdoa e vive junto. Quem ama, perdoa e abraça. Quem ama, perdoa e não lança em rosto o pecado que o irmão cometeu. E aí Paulo continua: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Você já pensou se Deus imputasse os pecados que você pratica? Eu, você, nós iríamos pretinhos para os quintos dos infernos. Porque pense que o tempo todo, por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas que olha para nós 24 horas por dia e que devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta e devemos nos reconciliar uns com os outros. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
para você se reconciliar com Deus, você precisa se reconciliar com o irmão que está próximo de você. Se você não quer se reconciliar com ele, porque ele pecou contra você, vou lhe dar um conselho de pastor louco. Você não quer se reconciliar? Você não quer se consertar com ele? Pode sair da igreja, voltar a beber cachaça, mentir, roubar, prostituir, enganar, matar, fazer tudo que você quiser. Porque você vai para o inferno do mesmo jeito. Dentro da igreja, você vai para o inferno. Fazendo tudo isso, você vai do mesmo jeito. Porque Jesus disse isso lá no Pai Nosso. Se eu não perdoar aos meus devedores, tampouco o Papai Celestial me perdoará. O cidadão, quando ele está nervoso, ele pode lhe chamar de Santo Antônio e rapadura. E você pode até zangar com ele na hora. Mas depois, você que tem a evidência do Espírito Santo, tem que ir a ele e pedir perdão. Não é ele vir a você, é você ir. Sabe por quê, amado? Porque a Bíblia diz que se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele e reconcilia-te. Eu vou ler esse versículo nesse instante para você. Atos dos Apóstolos 3, 2, 38. O nosso evangelista Lucas, ele escreve assim: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É necessário que nós façamos assim. Arrependimento é evidência do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Mateus 20, capítulo 5, versículo 23 e 24. Mas eu quero antes dizer para você assim: da mesma forma, se temos pecado contra qualquer pessoa, precisamos reconhecê-los e confessá-los, nos consertando com o nosso próximo e perdoando-o, a fim de que alcancemos perdão de Deus e sejamos curados também. Eu disse aqui numa live esses dias que a falta de perdão gera câncer, gera depressão, gera morte, gera contenda, gera amargura e o pior de tudo, leva você a ser condenado com o mundo. Olha o que Jesus disse aqui: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do teu altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te, primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Pausa e ouça. Infelizmente, por causa dos candidatos a uma vaga no Legislativo Municipal e na Prefeitura, existe dezenas, centenas de milhares de irmãos no Brasil que estão perdendo a sua salvação porque não concorda com a escolha
do seu irmão com determinado candidato. Quando passar a eleição, esse irmão vai ter que ir ao outro irmão e pedir perdão se não quiser ir para o inferno. Foi Jesus que disse isso. Estou sendo muito claro, talvez até duro demais, mas quando passar a eleição, os candidatos desaparecem e você vai ter que ir. Olha o termo que eu estou usando. Isso é imperativo. Vai ter que ir ao teu irmão, se reconciliar com ele, pedir perdão a ele, porque você tem falado dele. E você não deve e não pode. E aí complica a benção. Mas é o homem. É o homem. Infelizmente, isto é o homem. Mas Deus me trouxe esta mensagem e eu já estou preocupado. Porque eu sei que não estou agradando a ninguém. Mas eu estou dizendo aquilo que o Espírito Santo me disse. E aí eu fico feliz. Porque se Deus tivesse me chamado apenas para passar papinha na boca de vocês, tenho certeza de uma coisa, eu estaria 100% errado. Mas como eu estou transmitindo a santa palavra de Deus, estou fazendo isto com muito esmero, sem nenhuma preocupação. Porque você tem um dono. E esse dono não é o teu pastor. Esse dono não é a tua pastora. Esse dono não é a tua missionária. Esse dono não é o dirigente da tua congregação. Este dono chama-se Jesus, o Nazareno, o que derramou a sua última gota de sangue para que você pudesse ser salvo. Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, Marcos escreve: E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, olha o termo, mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Quem disse isso não foi Marcos. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, o dono da tua vida, o que derramou o seu sangue por você. Você pode até se magoar como eu, se chatear, se entristecer, ficar nervoso, mas depois você vai ter que descer lá em Jeremias 18, na casa do oleiro, e vai ter que ver que ele vai te quebrar, para você poder se reconciliar com teu irmão. Não guarda rancor no teu coração, bênção. Não guarda amargura, porque senão você vai perder as evidências do Espírito Santo na tua vida. Não guarda mágoa, não. Diz a Jesus: olha, mestre, eu sei que eu sou um bagaço mesmo. Eu digo sempre para Jesus: não sei porque o Senhor me escolheu. Eu sou um bagaço. Eu sou um pra nada. Mas o Senhor achou graça em mim. Então, muito obrigado. Só me ajude a perdoar os meus irmãos que pecam contra mim. Porque pense que os irmãos pecam contra mim e eu peco contra eles. Então, a troca tem que ser mútua. A troca de perdão tem que se dar constantemente. Eu sempre digo que o crente nunca tem razão, porque a razão é dele. A razão é do Senhor. E, por eu ser muito sincero, queridos, eu atraio muitos olhares. E às vezes eu tenho que ir ao irmão pedir perdão, porque eu descubro que ele se chateou comigo. Mas o correto era ele vir a mim,
Dizer, pastor, o senhor me feriu aqui, aqui e aqui. E eu iria perdoá-lo com lágrimas, que eu sou muito chorão. Com lágrimas, dizendo a ele, eu te amo e não te quero ver sofrendo. Então me ajuda a te amar mais. Me perdoa. E quando tiveres alguma coisa contra mim, venha correndo de novo. Porque às vezes, você ser sincero, você atrai olhares que não são bons. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. E quando ouvem, se magoam, se machucam, se entristecem. E, por ser muito verdadeiro, você acaba ferindo alguém. Mas Deus me ajude e ajude a você, criar em você um coração perdoador, para que o Pai Celestial também perdoe você. Tiago 5,16 escreveu assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Olha a colocação de Tiago. Quando eu vou ao diácono Manuel Anestor e digo, meu irmão, o Senhor pecou aqui contra mim, mas eu vim te pedir perdão, o irmão me perdoa, porque eu me chateei, porque eu me angustiei com o irmão, porque eu soube que o Senhor fez isso e isso, e eu não gostei. O diácono Manuel Anestor vai dizer, pastor, eu te perdoo. E aí eu vou orar com ele. E a Bíblia me chama agora, não mais de pecador. Não chama mais o diácono Manuel Anestor de pecador. Nos chama de justos, porque nós somos sinceros um com o outro. O meu problema era com Manuel Anestor, não era com a missionária Núbia Regina. Então eu tenho que me consertar no caminho, como Jesus disse, com Manuel Anestor. Nem eu e nem ele ficamos na condição de pecadores, mas de justos. E quando eu orei por ele, ele orou por mim, a Bíblia deixa claro que a oração nossa, justos, pôde muito em seus efeitos, que foi nos perdoar os pecados e nós somos sarados. Isto fala de doença da alma. Quantos crentes estão doentes da alma por falta de perdão? Porque quem pecou foi Manuel Anestor e ele foi falar, foi pedir perdão, foi na igreja. O problema continuou. A igreja perdoou sem saber o que era que estava perdoando. Por isso que eu gosto do pastor José Moreira. Ele disse que quando você for pedir perdão, se você se dirigir à igreja, você tem que dizer por que pecou, por que você está pedindo perdão. Se o pecado é contra o diácono Manuel Anestor, a igreja não tem nada a ver com isso. Agora, quando você peca, que a igreja toma conhecimento que você pecou, aí sim, você tem que pedir perdão à igreja. Mas se o seu pecado foi contra o pastor, você tem que pedir perdão ao pastor, e não à igreja. Amém, bênçãos? Entenderam? Que Deus nos ajude. Olha que coisa boa. Faltam 4 minutos para as 21 horas. E eu vou concluir o primeiro tópico. E amanhã eu continuo lá na igreja. Amanhã, culto com a igreja. Estaremos dando prosseguimento a esse estudo. Peço perdão a vocês, né? Peço perdão, porque eu disse que eu queria concluir esta mensagem hoje. Mas se eu for concluir, a gente vai para 11 horas. Vocês querem que eu vá para até 11? Se vocês quiserem, digam amém. Se não, diga, pastor, deixe de ser conversador e encerre logo essa live, que eu quero ir jantar, que eu nem jantei ainda. Amém, bênçãos? Amanhã estaremos ao vivo,
pela ABC da Restauração e também pelo Facebook, na Igreja com os Amados. Então, concluindo a mensagem de hoje, para dar-nos o Espírito Santo, Deus quer retirar do nosso coração toda a ferida, toda a sujeira e todo o pecado. Então, eu quero que vocês estejam diante de Deus, participando conosco, queridos, desta live, porque eu tenho que falar muito ainda sobre as evidências do Espírito Santo nas nossas vidas. Se eu não conseguir concluir amanhã, sexta-feira estarei aqui, assentadinho e fazendo com você a live. Nosso irmão Altino, Tino, paz do Senhor, bênção, lá em Santo André, né? Louvando a Deus conosco, Santo André, São Paulo, lá no ABC Paulista. Deus te abençoe, querido, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco aqui nesta live de hoje. Eu quero pedir a nossa missionária Núbia Regina para tomar assento aqui onde eu estou. É um estúdio improvisado, né, irmãos? Vocês já sabem disso. Nosso estúdio ainda não está pronto. Os irmãos sabem que eu entrei em quarentena porque tive contato com alguns irmãos, não foram só não, alguns irmãos com Covid-19 e tivemos uma semana ou mais de uma semana sem culto. Estaremos amanhã na igreja, livres do vírus, não fomos infectados, nem eu nem a missionária, para a glória de Deus. E estaremos amanhã de volta na igreja, dando continuidade ao estudo de hoje. E aí eu vou já adiantar o tópico de amanhã, o crente cheio do Espírito Santo ama ao Senhor Jesus e por isso estuda a palavra naturalmente, não é forçado. Observem que nós aprendemos muito hoje, inclusive eu, né? Missionária me pegou aqui pela orelha, ô glória. E aí não tem problema não. A irmã Núbia, ela está aqui do lado. Para com isso, mas é verdade. Às vezes eu tomo atitudes, depois é que eu vou comunicá-la. Está errado. Se eu tomei uma atitude, uma decisão, ela tem que ser a primeira pessoa a saber que é a minha companheira, é a minha ajudadora, né? Mas graças a Deus que a gente não briga por isso. São só quase 40 anos, ela me suportando e eu suportando ela, viu? Tem que ser assim. É um suportando o outro, porque senão entra água, irmãos. E nós somos felizes pela nossa convivência, pelos filhos que o Senhor nos deu, pelo genro, pelas noras, pelos netos e pela igreja que o Senhor nos deu. Nós somos felizes porque a igreja nos ama e nós também os amamos. E amamos vocês da ABC da Restauração e também do nosso Facebook. Que o Senhor nos ajude, que possamos amanhã dar continuidade a esse estudo e que vocês entendam o propósito de Deus nas vossas vidas. Missionária, pode orar encerrando. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Vamos orar encerrando, agradecendo a Deus pela participação dos nossos irmãos e que Deus nos conceda, né, uma noite de paz. Grande Deus, amado Pai, neste momento queremos te agradecer por tudo que ouvimos nesta noite, Senhor, por este grande ensinamento, que o Senhor venha a cada dia colocar nos nossos corações, nos despertar, Senhor, para que possamos estar ouvindo, Senhor, a Tua voz através dos ensinamentos. Meu Deus, que possamos colocar em prática tudo, Senhor, que temos aprendido.
Continua nos ajudando nesta jornada. Continua, Senhor, nos fortalecendo a cada dia, a cada manhã. Nos dá uma noite de paz. Guarda os teus filhos que estiveram conosco, que estão ainda logados conosco. Todos os familiares desta cidade. Meu Deus, a cada um dos nossos irmãos da DEB, visita cada vida nesta noite. Nos concede uma noite de paz, um sono tranquilo, nos dá livramentos de enfermidade, de morte. Meu Deus, aqueles que estão viajando, meu Deus, dá sabedoria. Meu Deus, dá prudência ao volante, meu Senhor, dá livramentos de acidente, de morte também. Jesus querido, obrigada por tudo. Permanece conosco. Nós te louvamos e desde já te agradecemos por esta grande oportunidade e te pedimos, continua conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Coloque suas mãos assim, que o grande amor de Deus, nosso Pai, amém, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos e todos digam amém. Amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta para a glória de Deus.